Voltamos aqui com a parte B, querido. Então, muda essa situação, muda seu status. Jesus está oferecendo para você a salvação agora. Jesus está oferecendo para você a oportunidade agora. Jesus está oferecendo para que você confesse Ele agora. Abre a tua boca, confessa Jesus de todo o coração. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai e diante dos seus anjos. Então, está. É um verbo que indica estado e é um estado reversível. Mas é um estado reversível que pode ser permanente. Infelizmente. Se você continuar a endurecer o seu coração, se você continuar a negar Jesus, se você continuar a renegar o seu nome, se você continuar a viver seu próprio modo, se você continuar a viver sua própria maneira, se você continuar seguindo seus próprios pensamentos, se você continuar se endurecendo como fez Faraó, se você continuar fofoqueiro como fez Doeg, se você continuar arrogante como o rei de Babilônia, aí esse estado pode se tornar permanente. Se você morrer nesse estado, ele se torna permanente. Mas agora você tem chance. Agora você tem oportunidade. Então agarre essa chance. Agarre essa oportunidade. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o dia aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então a Bíblia apresenta, no versículo 18, dois tipos de pessoas. Dois tipos de predicativos. Um permanente. O outro é passageiro, mas que pode ser permanente. É o está condenado. Mas você está recebendo a oferta do remédio agora, pode mudar esse estado. E a Bíblia diz, todo aquele que nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha a ênfase que o próprio Jesus, falando com Nicodemos, dá ao seu nome. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse nome é um nome maravilhoso, é um nome perfeito, é um nome doce, é um nome palatável, é um nome adorável, é o nome de Jesus. Quando Isaías profetizou a respeito desse nome, no capítulo 9 do profeta Isaías, o versículo 6, ele diz, porque um filho vos nasceu, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, um menino vos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh maravilha, oh glória. Quando Pedro fala sobre esse nome, Pedro diz no capítulo 4 de Atos, versículo 12, porque entre os homens nenhum outro nome há, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Quando Paulo fala sobre esse nome, no livro de Filipenses capítulo 2, falando sobre a obediência de Cristo, a morte de Cristo, a obediência até a morte, e morte de cruz, ele diz ali a partir do versículo 9 até o 11, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então confessa esse nome, adora esse nome, busca esse nome, aceita esse nome, para que você mude seu estado de condenação para o estado de salvação. Porque quando a Bíblia diz, todo aquele que nele crê não é condenado, nós podemos deduzir claramente que se não é condenado, logo é salvo. Logo está a escape.
Logo está seguro nas mãos de Deus. Logo está em rocha, inabalável. Logo está com os pés sobre a rocha. Ele colocou um novo canto em minha boca. Firmou os meus passos, colocou os meus pés sobre rochas. Muitos verão e adorarão e temerão o Senhor. Essa é a graça do Evangelho. Esse é o motivo pelo qual nós divulgamos o Evangelho. E a parte final do versículo 18, ele diz, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E essa palavra unigênito é o único da mesma essência. O único do mesmo cerne. O único que tem o mesmo âmago. O único que tem a mesma natureza. Ou seja, Jesus Cristo tem o mesmo âmago de Deus, a mesma natureza de Deus, a mesma estrutura de Deus. Ele é Deus. Eu sei que não é o tema aqui tratar sobre a triunidade de Deus, porque levaria muito tempo, né? Teria que falar sobre pericorese, teria que abordar Gênesis e outros livros da Bíblia, até criar até embasar biblicamente, fortemente a doutrina, mas eu quero apenas comentar isso rapidamente, porque alguém pode chegar e dizer, mas se ele é filho, então ele veio depois, porque se o pai, todo pai vem primeiro do que o filho, então o filho vem depois. E como é que você me explica isso agora, Samuel? Muito simples. No estado, vamos primeiro meditar no livro de Miqueias, capítulo número 5, versículo 2. Lá diz que Jesus é eterno. A parte final do versículo diz, aquele cujas origens são desde o dia da eternidade, falando sobre Jesus. Ou cujas origens são desde a eternidade, falando sobre Jesus. Logo, Jesus é eterno. Quando nós lemos Hebreus capítulo 7, ele falando sobre Melquisedeque, ele diz no versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, sem fim de existência, feito semelhante ao Filho de Deus. Logo, se ele é feito semelhante ao Filho de Deus, o Filho de Deus tem essas mesmas características, né? Sem princípio de dias e sem fim de existência. Então, Jesus é eterno. E por que esse nome Filho? Aí, o anjo dá essa explicação para Maria. No capítulo número 1 de Lucas, o versículo número 32, quando ele disse, pelo que também aquele que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado, no futuro, será chamado Filho do Altíssimo. E no 35, ele diz, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo e cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Será chamado no futuro Filho de Deus. Aí nós podemos compreender que filho é um título de Cristo por causa da encarnação, por causa do amor aos homens, por causa que ele se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Deus vai dizer, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E Pedro vai usar esse versículo no contexto da ressurreição. Então, devemos compreender esse filho a partir da encarnação e da ressurreição de Cristo. Mas ele é desde a eternidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que ele, sendo rico, se fez pobre. Ele, tendo tudo, desceu aqui para essas partes mais baixas. Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, sendo Espírito, se fez carne. Se humanizou para sentir nossas dores, os nossos pesares, o nosso sofrimento. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Romanos, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Aceite Cristo, crê em Cristo, receba Cristo, ande com Cristo. Quando o apóstolo chega no capítulo 19, ele vai dizer para nós o motivo da condenação. Ele diz assim, a condenação é esta,
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, qual é o motivo da condenação? Jesus dá a explicação aqui. Diz que a luz veio ao mundo. Quem é essa luz? Essa luz é o próprio Cristo. Porque ele disse, lá em João capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então ele mesmo disse que era a luz do mundo. João no capítulo número 1, versículo 9, ele diz, falando sobre Jesus, diz, ali estava a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Jesus é a luz. Então, a luz veio ao mundo, quando ele diz a luz veio ao mundo, ele diz, eu vim ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí aqui Jesus vai falar sobre dois tipos de amor. Primeiro, o amor às trevas. É um amor perigoso. É um amor enganoso. É um amor que te emaranha, que te enrola, que leva você para o inferno. E muitos sempre tem esse tipo de amor. Por exemplo, se você é a favor do aborto, você ama as trevas. Se você não quer basear a sua Bíblia na Bíblia, a sua vida na Bíblia, você ama as trevas. Se você não respeitar o casamento, você ama as trevas. Se você quer ver a destruição da família, você ama as trevas. Se você não respeita a autoridade, você ama as trevas. Se você é a favor da anarquia, você ama as trevas. Se você não honra pai e mãe, você ama as trevas. Se você não respeita o próximo, você ama as trevas. Se você não mede as suas palavras, porque a Bíblia diz, nós vamos dar conta de cada palavra que a gente disser através da nossa boca, você ama as trevas. Então, quando nós olhamos para o cenário atual, muitas pessoas amam as trevas. Agora, esse versículo, ele também tem um subentendido e um pressuposto. Não é a mesma coisa, mas são um pouco semelhantes, mas eu vou dar aqui uma rápida explicação. Por que tem um pressuposto aqui? Porque ele diz, amaram mais as trevas do que a luz. Não supõe que amam um pouquinho também da luz? Não está pressuposto que amam um pouquinho também da luz? É isso que as pessoas são. Elas não são completamente mais o quanto pode ser. Elas fazem um pouquinho de bem. Elas falam também um pouco de Jesus. Elas confessam a Deus com a boca. No entanto, o versículo diz, amam mais as trevas. Elas têm uma opção. Elas amaram um pouquinho de nada a luz, mas a sua grande maioria, em sua grande porcentagem, em sua grande parte, elas amam as trevas, amam mais as trevas. Então, isso é o que está subentendido no versículo. Mas também podemos pressupor, agora vai entrar, aliás, podemos subentender, né? Falei sobre o pressuposto, agora está subentendido que tem um outro tipo de amor, que é o amor à luz. E são poucos que encontram esse amor à luz. São poucos os que encontram a porta estreita. São poucos os que andam pelo caminho estreito. Mas o amor à luz é um amor condutor. O amor à luz é um amor seguro. O amor à luz é um amor perfeito. O amor à luz é um amor que não falha. O amor à luz é um amor sofredor. O amor à luz é um amor que tudo suporta. O amor à luz é um amor que tudo crê. O amor à luz é um amor que não se ufana. O amor à luz é um amor que não busca seus interesses. O amor à luz é um amor que não suspeita mal. O amor à luz é um amor benigno. O amor à luz jamais acaba. Glória seja dada no nome de Jesus. Então que você ame a luz. Que você queira a luz. Que você diga como o salmista, tu és a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, tem esses dois tipos de amor. Amor às trevas e amor à luz. Mas o versículo número 19, ele diz, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Ele vai dar uma motivação lastimável.
Um motivo lastimável, porque as suas obras eram más. Por causa da maldade. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21, que o coração do homem é mau, desde a sua meninice. Quando Paulo vai falar sobre antropologia, no capítulo de número 2 e 3 de Romanos, ele diz que não há quem busque, não há quem entenda, a sua garganta é sepulcro aberto, a sua boca é sepulcro aberto, não há quem faça o bem. Essa é a situação lastimável dos homens, porque as suas obras é mais. Não é porque não tem oportunidade, é porque as suas obras é mais, porque a sua essência é má. Por causa do pecado original. Você vê que quando Jesus veio aqui, o homem já estava em estado de condenação, por causa do pecado original. Então Jesus Cristo veio para libertar desse estado de condenação, mas mesmo assim, o homem quando rejeita Cristo, ele agora é como se fosse condenado duas vezes, porque ele já estava no estado de condenação, rejeita a oportunidade de Cristo, e por rejeitar a oportunidade de Cristo, ele decreta a sua sentença, decreta a sua... não é como se ele eu vou falar disso daqui a pouco. Eu vou falar primeiro sobre o versículo 20. Aí eu vou retornar essa partezinha da condenação daqui a pouquinho. Tá certo? Quando chega no versículo 20, Jesus vai dizer que todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. O que é que Jesus Cristo faz aqui, querido? Jesus Cristo fala aqui de um tipo de pessoa. O malfeitor. Aquela pessoa que faz o mal. Aquela pessoa que vive conforme a sua vontade. Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, dos desejos do seu coração. Andando conforme a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A Bíblia diz que essa pessoa aborrece. Olha a palavra que Jesus usou, é muito forte. Aborrece, odeia, abomina a luz. Não quer saber da luz e ela combate a luz. E não é isso que a gente está vendo na atualidade, querido. Pessoas se levantando contra os cristãos. Pessoas se levantando contra a Bíblia. Pessoas se levantando contra a família. Pessoas se levantando contra os princípios de Deus. Pessoas se levantando contra a autoridade. Pessoas se levantando contra o pai. Pessoas se levantando contra a mãe. Pessoas se levantando contra o seu semelhante. É isso que Jesus Cristo disse. Essas pessoas odeiam a luz, odeiam Jesus, odeiam os princípios bíblicos, odeiam os padrões morais, odeiam os princípios deixados por Deus, odeiam os absolutos. Essas pessoas, Jesus Cristo disse, ele chamou de malfeitor. Ele disse, aquele que faz o mal, ou seja, que se faz o mal é um malfeitor, um fazedor do mal, um malfeitor, malfazejo. Jesus não alisou o couro, não. Não passou a mão na cabeça, não. Malfeitor, malfazejo. Se você aborrece Jesus, é malfazejo. Se você aborrece os princípios de Deus, malfazejo. Se você não quer seguir os princípios bíblicos, malfazejo, malfeitor. E Jesus Cristo disse mais. Não vem para a luz. Olha o outro perfil dessa pessoa. Além de ser um malfeitor, ele não vem para a luz. Ele não quer saber da luz, ele aborrece a luz, então ele não vem. Como Jesus Cristo disse lá em João capítulo 5, versículo 40, num duro discurso que ele fez, ele disse, e vós não quereis vir a mim para teres vida. Não quereis. Jesus está oferecendo a vida, Jesus está oferecendo a salvação, Jesus está oferecendo o céu, Jesus está oferecendo bondade, Jesus está oferecendo benignidade, Jesus está oferecendo o melhor, e a pessoa, não quero. Isso é um coração muito duro. Isso é um coração de pedra de diamante. Como Jerusalém, que Jesus Cristo disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas, apedrejam aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu vos ajuntar com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. O profeta Abacuque
falando sobre os injustos, no capítulo 2, versículo 6, ele diz, até quando? Meu Deus, até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai viver dessa forma? Até quando você vai rejeitar a luz? Até quando você vai rejeitar a verdade? Até quando você vai dizer não? Até quando você vai viver como um cego? Até quando você vai deixar que Satanás tire o seu entendimento? Segue o seu entendimento? Eu volto já com a terceira parte.